tarde. Meu nome é Ingrid. Vou estar apresentando, né, o trabalho sobre a identificação e recuperação de espécies ameaçadas de extinção. Vamos ver aí algumas espécies. Nosso trabalho é da unidade de convenção sobre a diversidade biológica com a professora Camila. E os meus colegas são Gessiane, Luiz Miguel e Solange, Paulo de Amargosa. Então, algumas espécies aí, né, ameaçadas de extinção da fauna. Temos o lobo-guará, a arara azul e a onça. Esses são os principais, né? Mas não quer dizer que são apenas esses, muito pelo contrário. Então, em 2014, foi instituído o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção. Aí tem uma portaria de número 43, de 31 de janeiro de 2014. Então, essa portaria, né, tem o objetivo de culminar na minimização de espécies e o risco de extinção através de adoção de ações de prevenção, conservação, manejo e também gestão. Definiu também as responsabilidades e as competências do Ministério do Meio Ambiente e de suas vinculadas referentes às espécies ameaçadas de extinção. Aí tem o ICMBio, né, também, que ficou com a atribuição de realizar avaliações do estado de conservação das espécies da fauna, enquanto o JBRJ, que a gente vai ver ele mais aqui abaixo, né, ficou responsável pelas ações relacionadas à flora. Então, aquelas relacionadas à flora, né? A flora, desculpem. Aí tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Que é o JBRJ. Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas de Extinção. Os Planos de Ações Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, que são os PANs. E as bases de dados sistemas de informação. Aí tem essa tabela aí, né? Que é da lista oficial de espécies da fauna e da flora brasileira ameaçadas de extinção. Então, esse quadro aí, essa tabela, ela indica que 2.103 espécies da flora e 1.173 espécies da fauna estão ameaçadas de extinção, né? Totalizando aí 3.286 espécies. Que quantidade, né? Imensa. Então, dessas 3.286, 2.103 espécies da flora reconhecidas como ameaçadas, 1.495 estão presentes em unidade de conservação, 403 estão contempladas em PANs e 303 estão contempladas em ambos os instrumentos de gestão, tanto em uma como na outra, né? Já foi falado aí. Restam apenas, então, 518 espécies da flora sem nenhum instrumento de proteção. É isso mesmo. Estão ao Deus dará, como dizem, né? Popularmente. Então, para a fauna, tínhamos aí cerca de 765 espécies presentes em UCs. 498 eram contempladas em PANs, das quais 399 estão presentes também em UCs. E 66 espécies encontravam-se contempladas em instrumentos de gestão pesqueira. E dessas, 243 permaneciam sem nenhum instrumento de proteção. Aí temos a atualização das espécies da fauna, o resultado do esforço de avaliação do risco de extinção das espécies conduzido pelo ICMBio, com o apoio de especialistas de cada grupo entre o ano de 2015 e 31 de maio de 2021. Aí, como a gente pode ver nesse quadrinho aí, é uma lista, né, que consta o número de espécies divididos por grupo. Do outro lado, aí tem uma quantidade aí, né, 1.249 espécies e subespécies da fauna em risco de extinção. Aí tem os números e as espécies. Só vou conseguir ler porque a letrinha tá um pouco pequena aqui. Mas nesse quadro
da esquerda, temos aí 257 aves, 59, desculpem, anfíbios, 71 répteis, 102 mamíferos, 97 peixes marinhos, 291 peixes continentais, 97 invertebrados aquáticos e 275 invertebrados terrestres. Aí, a partir de agora, a lista passará a ser atualizada anualmente, como antes era feita a cada 5 anos. Agora, essa lista passará a ser atualizada todos os anos, como previsto na portaria 43/2014, baseada nas espécies que tiveram passado pelo ciclo completo de avaliação no período anterior. Em 2023, tanto o ICMBio quanto o IBGE apresentaram dados de diminuição no número de espécies ameaçadas. Que bom, né? Com certeza. Aí então, a proporção de espécies ameaçadas mostrou uma redução tanto na flora quanto na fauna. Cerca de 47,4% para 42,7% na flora e na fauna de 9,8% para 9%, explicadas em parte pelo aumento do número de espécies avaliadas até 2022. Então, alguns dos dados continuam alarmantes, segundo o Instituto, né? Segundo o IBGE aí. Entre eles, vamos ver aqui mais à frente, a relação dos biomas, né? A Mata Atlântica, espécies avaliadas. Na Mata Atlântica, espécies avaliadas foram 11.811 espécies e ameaçadas 2.845 espécies. O Cerrado, 1.199 espécies. A Caatinga, 481. E o Pantanal, 74. Então, entre os biomas, a Mata Atlântica se manteve com o maior número de espécies avaliadas, né, que foi 11.811. A maior quantidade de espécies ameaçadas, 2.845. Que número, né? Muito grande. E o maior número de espécies extintas, que subiu de 7 para 8, com a inclusão da perereca, gladiadora de sino, a boana, címbalo, no Cerrado, que eu já falei aqui, né? 1.199, que vem em seguida no ranking, fica logo depois do bioma Mata Atlântica, também com um grande número de espécies. E depois vem seguido da Caatinga, com 481 espécies. O Pantanal vem logo depois, com 74 espécies, que ainda é o bioma que tem o menor número absoluto de espécies ameaçadas. Aí o ICMBio atualizou dados em 2023, 13 de nove de 2023, e apresentou os seguintes dados. Olhem aí. 46 pães em execução. Espécies ameaçadas em pães, 1.016. Total de espécies ameaçadas, 1.254. Que número imenso. Então, essas listas oficiais de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção até o mês 9 de 2023. Para efeitos de comparação, aí vamos ver com 2014, né? Em 2014, as pães, vamos comparar 2014 e 2023. Em 2014, o número de pães em execução eram apenas 39, enquanto que 2023, graças a Deus, já são 46. O número de espécies ameaçadas, pelo que a gente vê aqui, aumentou bastante, né? Que era em 2014 era 901, agora já são 1.016. Porém, o total de espécies ameaçadas, que antes era 3.286, diminuiu para 1.254. Outros dados aqui interessantes também, que a gente pode ver aí esses gráficos, né?
Dar uma aproximada aqui. Aí tem espécies ameaçadas, número de pães por ano, que aumentou, né? O número de espécies que subiu também aumentou. Ameaçada, depois deu uma reduzida. Aí temos aqui também a abrangência no nosso estado, né? O número de pães no nosso estado, que são 24. E só na Mata Atlântica a gente pode ver que tem 27 pães. Porque o bioma Mata Atlântica, como todo mundo sabe, é o maior bioma, né? O maior bioma brasileiro. Obrigada a todos por estarem aqui conosco, por estarem assistindo esse vídeo. É só.